E aí, galera, nós temos a loucura da cruz. E Jesus disse em relação à cruz, tome a sua cruz e siga-me. Você quer me seguir? Toma a sua cruz e siga-me. E era uma loucura falar isso. Porque os judeus não entendiam isso. Os judeus, eles não tinha como eles entenderem Jesus como o Cristo enviado, muito menos a vida de Jesus. Porque eles esperavam um Jesus que tirassem ele do jugo romano, que estabelecesse o reino de Davi, o reino de Salomão, e fizesse prosélito na terra inteira, e todo mundo ia virar judeu, todo mundo ia guardar o sábado, todo mundo ia aplicar a lei no coração, e os fariseus iam dominar o mundo inteiro. Era isso que eles esperavam. Esperavam Jesus que ficasse no templo, ensinando lei, e aí vem Jesus e não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Jesus se coloca como Deus e eles não suportam aquilo. Para eles, o enviado, o Messias, o Cristo, iria se colocar como Deus e eles iriam aceitar. Mas a vida como Jesus trouxe ao mundo, encarnando Deus, não tinha como aceitar, era maluquice, cara. Era maluquice. Porque como é que um Deus vivia daquele jeito? Como é que um Deus de Nazaré, como é que um Deus vivia no meio da galera pecadora? Eles estipulavam isso, esse é pecador, esse não é, e Jesus estava no meio do pecador. O Jesus de jantares, o Jesus que era acusado de comer com publicano, o Jesus que entrava em Samaria, o Jesus, não dá para o judeu suportar isso, não tem jeito. E eu fico imaginando assim, porque os evangelhos, eles trazem sempre uma figura de Jesus que ensinava, para ensinar o mundo hoje. O evangelho é isso, é ensino para o mundo. É ensino para o mundo e experiência de vida. Mas se você pega, por exemplo, aquela série Os Escolhidos, The Chosen, acho que Os Escolhidos, eles passam a imagem de Jesus que eu acho muito verdadeira, porque o próprio João fala que muitas outras coisas Jesus fez que não dá para escrever. E eles escreviam um pouco o sentimento de Jesus, só quando era algo mais forte. Mas, por exemplo, Jesus não era um cara que vivia com a cara amarrada, não era possível isso. Porque os jantares e as festas, elas não são para pessoas que vão para ficar com a cara amarrada, ou vão para ficar em um pedestal, ou vão para ser o centro das atenções. Jesus não era assim. Então, você tem que imaginar também Jesus como um homem. Porque quando você faz o jantar na sua casa, você conta, você prega, você fala, você fica sério, mas você também ri. E você também descontrai, você faz piadas também. E minha cabeça vai longe quando é assim. Porque eu fico imaginando ele tirando sarro de Pedro, eu fico imaginando ele falando algumas coisas, as pessoas rindo. Eu fico imaginando essas coisas, e é verdade. Não pode ser que ele só ensine e seja carrancudo e jante e almoce com as pessoas quieto, só ensinando. Eu acho que não, acho que tinha vida no negócio, tinha humanidade, tinha tudo essas coisas, né? E assim, não dá para compará-lo com nenhum Deus. Nenhum Deus, porque todos os deuses do Antigo Testamento, deuses gregos, tudo, eram deuses, eram divindades assim que castigavam, que precisavam ser agradadas, senão o negócio ia pegar. Era um negócio assim completamente diferente. Para o grego, se para o judeu era um escândalo eles não compreenderam Jesus, imagina para o grego. Um Deus que se fez homem, que se sujeitou. Não, os nossos deuses, eles estão lá em cima e a gente tem pouco contato com eles e a gente precisa fazer sacrifício para agradar eles. Matava criança, cultos de orgias, essas maluquices todas, né? Então, aí quando Jesus vem e fala assim, ó, vocês têm que me seguir e carregar a cruz de vocês. Cara, ele tá chamando esse pessoal aqui para uma vida suicida. Não é só sair do conforto. É uma vida de perigo, sabe? Manda largar tudo e seguir pelos caminhos, pelos trajetos
quilômetros andando. Era bem complicado. Ele transformava a vida de quem seguia em uma escatologia existencial, de uma pessoa que vive o presente sem saber o futuro. É uma pessoa que transforma o seu dia a dia como se fosse o primeiro e último. Era assim. As pessoas seguiam ele assim, sem saber para onde ia. Ele virava no meio do caminho, ele saía do caminho por causa de uma pessoa, ele ia para uma outra cidade por causa de uma pessoa. Ele parava em cidades distantes por causa de uma pessoa. Era assim. Viver morrendo, morrer vivendo. Eles eram assim, cara. O chamado era radical. Então, mas quando ele fala, tome a sua cruz, era bem pesado. Porque os discípulos naquele momento, eles não sabiam que era a cruz de Jesus. Eles sabiam, em relação à cruz, que a pior morte que poderia ter era de cruz. Isso eles sabiam. Agora, quando Jesus fala, tome a sua cruz e siga-me, o que será que veio na cabeça deles? Eles não entenderam muito bem, mas olha só, tome a sua cruz e siga-me. A primeira coisa que eles pensam é cruz. Cruz é coisa de ladrão, é coisa de gente que mata, é coisa de cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Eles não entenderam. Eles poderiam ter entendido como um chamado para seguir Jesus para uma morte injusta. Pesado. Eles poderiam entender que eles iam seguir Jesus e eles seriam acusados como Jesus e eles morreriam como Jesus. Isso aconteceu depois. Todos foram mortos como Jesus. Então esse siga-me é uma loucura, uma doideira. Você tem que, para você mandar alguém te seguir, você tem que ter total segurança do que você fez no passado, do que você está fazendo no presente, do que você vai fazer no futuro. Para você mandar alguém, pode me seguir tranquilo, que você vai se dar bem. Não tem jeito da gente falar isso, né? O siga-me de Jesus não era para fazer prosélito, não era para trazer para a igreja, não era para mandar para o seminário. Não era isso não, não era para ser da seita dos fariseus, tomar conta do templo com os saduceus. Não era isso, era, sabe, era sem local certo. Era aí, era sem banho, eram caminhadas de 50 quilômetros, era dia a dia e noite andando e rodando, e a sandália gastava, e não escovava o dente direito, e não tomava banho direito. Aí se andava e ficava esperando a próxima sombra, porque o sol estava aí e não chegava a próxima sombra. A hora que vinha a próxima sombra, ele já virava, e ele ia pro deserto, ele subia ao monte, perdiam ele de vista, ficavam correndo atrás dele igual louco, porque ele não parava. É um negócio de doido, negócio de doido. E a categoria dele não era apenas assim de bom mestre, desse cara aqui de monastério, era uma caminhada para a cruz mesmo, era algo assim. Sem caminho definido, tudo fora da agenda, sem sexta-feira, sem day off, sem domingo, era desse jeito. Ele participava de confrontos, de confrontos com a religião, ele amava ao mesmo tempo. Ele curava, ele repreendia. Ele ensinava. Ele cuidava das pessoas necessitadas. Não tinha um passo a passo de vida. Não tinha uma teoria, um passo a passo, um cronograma. Não tinha. Era o dia após dia. A vida dele era assim. Um homem, dia após dia. Sem teoria de vida. Dava mais valor ao necessitado do que à religião. Para as pessoas em pedestais. Pastor dos pastores. Não, ele, com essa turma aí, ele não... O negócio dele era o necessitado. Para quem precisava de ajuda. E era escândalo mesmo. Um Deus que habitou entre nós. Um Deus que quando era criança, ele chorou, ele brincou. Tinha 1 metro e pouco de altura. Essas coisas assim. Tinha odor, tinha cheiro. Sabe? Tinha sentimento. Chorava. E como nós dissemos aqui no começo, também tinha senso de humor, tinha senso crítico.
Ele foi tentado, ele era tentado. Não é assim que a palavra mostra a tentação de Jesus como se ele já tivesse ganho. Não, é uma tentação. A tentação você já não é que você já ganhou a tentação, você tem que passar por ela. É uma luta. E aconteceu isso com um Deus aqui na terra. Ele sofreu uma tentação. A cruz é difícil porque ela traz à tona a nossa realidade. Quando a gente decide seguir Jesus, a gente decide trocar os nossos pensamentos. Nossa forma de pensar muda, a nossa engrenagem. A gente decide conter os nossos instintos. A gente decide tentar viver como ele. A gente para de brigar com os outros, a gente para de fazer cara feia, a gente para a gente fica segurando a raiva, a gente mantém a serenidade. Agora, o ponto principal, quando a gente começa a seguir Jesus, a gente ama a todos. Quando começamos a seguir Jesus, a gente para de julgar as pessoas. Essa é a nossa cruz. Quem segue Jesus é atacado pela religião, porque não consegue viver no ambiente religioso. É atacado pela religião. Quem começa a seguir Jesus começa a amar todo mundo, começa a cuidar de todo mundo, começa a tentar amar todo mundo. São essas pessoas que seguem Jesus, são essas pessoas. Então nós somos loucos pro mundo. O mundo a gente é um bando de maluco. E nós somos alvos de raiva dos religiosos. A religião não aguenta quem segue Jesus, não suporta, porque o cara, ele é liberto de geografia, de regra, de norma, o cara quer amar, o cara vai atrás do necessitado, o cara não consegue viver normas filosóficas, teológicas, o cara é um cara solto, completamente solto, e isso traz, o cara segue Jesus, maluco, cara doido, dia a dia com Jesus. A religião olha para aquilo e fala, não é possível que não tenha um conjunto de lei para seguir, não é possível isso. Fica todo mundo doido, porque a cruz é escândalo. Um Deus que se fez homem aqui na terra e amou, e se viveu o dia a dia, e conversou, e tocou em leproso, e andou com publicano, e andava com pecador, e andava com necessitado, e saiu para fora da religião, ia no templo algumas vezes, era perseguido ali. Cara, é loucura. Esse é o nosso Jesus, amém?